Sabe aquele diferencial que o mercado exige? Agora você pode ter com os cursos de pós-graduação da URI Erechim. Inscrições abertas no site uricer.edu.br/pós. Tenha pós, seja URI. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Expressão Universitária. Hoje para falar sobre o segundo Seminário Tecnológico de Engenharia Civil do Alto Uruguai, realizado nos dias 12 e 13 de junho no Campus 2 da Universidade. O evento, promovido em conjunto com a empresa Qualify, teve lugar no auditório. Na primeira noite, o convidado foi o professor do curso de especialização da Universidade de São Paulo, Alexandre Brites, que falou sobre as aplicações práticas da norma de desempenho de edificações. É um prazer estar aqui em Erechim, não conhecia a cidade mesmo, já trabalhei aqui no Sul, em Porto Alegre, nós temos alguns projetos em Chapecó também, mas aqui em Erechim é a primeira vez. Eu fiquei encantado aí com as instalações da faculdade e sempre que a gente vem para o Sul tem essa hospitalidade, né? E o churrasco, né? Que muito bom também. Nós estamos há muitos anos falando do conceito de desempenho. Em 2013 foi publicada a norma de desempenho, que é uma norma grande, ampla, complexa, vários assuntos. E nós decidimos criar um curso, e aqui é uma palestra hoje, mas nós temos cursos também disso, que chama Desempenho na Prática. Que seria pegar toda a teoria e demonstrar como as construtoras no país fazem para atender os requisitos que estão na norma. Essa que é a grande sacada dessa palestra. E dá para adiantar alguma coisa sobre o que significa exatamente desempenho de edificações? É qualidade, é conforto e tudo, pensando sempre no consumidor. É uma norma focada no usuário final, né? Então nessa norma ela é um marco. Não existia nenhuma norma da ABNT no Brasil de desempenho. As normas elas são prescritivas, tipo uma receita uma bula de remédio. Então prescreve, né? Então você tem uma norma, por exemplo, de revestimento cerâmico, ela fala como fazer, se é dupla camada, juntas, enfim. Essa norma, ela não trata de prescrição, ela estabelece requisitos de desempenho, desde segurança estrutural até passando por habitabilidade, estanqueidade, conforto térmico, lumínico, acústico, acessibilidade, passa por tudo isso. Então ela abre uma grande área para inovação. Então, se você quiser trazer um sistema construtivo que ele não tem uma norma prescritiva, desde que ela atenda esses requisitos, você pode utilizar ele. Isso é um marco. Então, é uma grande inovação no Brasil e está dando muito certo. Requisitos fundamentais, professor, para quem pretende exercer a profissão de engenheiro civil, né? Fundamental hoje. O que acontece no Brasil, né? Como qualquer país, né? A grade curricular, ela nem sempre acompanha essas novidades no mercado. Então, dificilmente você vai ter numa grade curricular de uma faculdade uma disciplina de desempenho. Seria numa pós-graduação. O que a gente está vendo nas faculdades? Para pegar esses alunos e tentar estimular eles, não só ficar ligado à grade curricular, que tem que buscar. Hoje o profissional tem que ser diferenciado. Então, para eles que estão tendo essa oportunidade hoje, é uma maravilha, porque eles vão ter acesso a essas informações e tomara que, se um ou dois daqui estimular para correr atrás, para melhorar, para fazer uma pós-graduação disso, o objetivo já está atingido. O senhor diria que a empregabilidade do futuro profissional melhora muito com a busca de novos conhecimentos? Sim, não existe crise, nunca houve crise, né? Existe crise para quem não está preparado. Então hoje nós temos um mercado amplo. Por exemplo, nós praticamente não temos profissionais no mercado que entendem de desempenho lumínico. Entendeu? Então... A última questão, professor, é o seguinte: eu sou consumidor, eu busco uma obra desse nível, desta importância. O que eu, como consumidor, devo perceber e exigir de uma obra? Então, veja bem, no Brasil existe um problema que nós não temos um órgão que fiscaliza cumprimento de norma. Essa norma ela foi criada principalmente para prédios econômicos, programa Minha Casa Minha Vida, porque não existe distinção de habitabilidade
de acordo com o padrão do empreendimento. Então, desde o Minha Casa Minha Vida tem que atender parâmetros de conforto térmico, acústico, lumínio. O que ocorre? O consumidor ele já tem a garantia de receber isso, porque a norma é obrigação no Brasil. Ela tem poder de lei, tá no Código Civil, que tem que atender às normas da BNT. Então, em obras que tem financiamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, isso já é exigido, né? Obras que não tem, basta o consumidor, tendo as informações, exigir que a construtora apresente as evidências que está cumprindo essa norma. Essa norma nada mais é que um compêndio de todas as outras. Ela cita mais de 200 normas que já existem há mais de 10 anos. Isso dá garantia também para o consumidor ao buscar uma obra que tem esse tipo de cuidado, de fiscalização. Todas as obras devem ter. Né? Todas as obras devem ter. Existe uma confusão muito grande. Até uma edificação que é uma casa térrea tem que atender, principalmente. Então, isso já foi publicado desde 2013, os textos têm mais de 20 anos e existe essa cultura no Brasil de não precisa atender ou não tem fiscalização. Então, hoje, com a internet, com programas de televisão igual de vocês, faculdades, hoje não tem mais desculpa de alegar desconhecimento. E é muito mais que garantia, né? O conceito que ela fala é de vida útil. Então não tem mais aquele negócio de garantia de 5 anos. É vida útil, ele precisa durar 50. Na segunda noite foram realizadas 2 conferências. A primeira com o professor Kirk Andrew Wrubel Moreira, diretor técnico da Bruck do Brasil, que falou sobre a investigação de estruturas em concreto através de ensaios não destrutivos, quando apresentou técnicas convencionais e avançadas. Nós temos uma cultura na construção civil de, às vezes, agir por displicência, né? Então, por exemplo, se a gente for ver a medicina, nenhum médico dá um diagnóstico de alguma falha que ocorre no corpo humano somente em olhar, né? Ou somente numa conversa. Ele acaba fazendo uma investigação. Ele solicita exames, solicita ensaios e com base nesses resultados, ele te dá o diagnóstico. Assim, o teu tratamento, a sua cura, tem muito mais chance de ser eficiente do que evitar, por exemplo, uma morte. Na construção civil também pode ser assim. Existem técnicas que a gente irá apresentar hoje, que são ensaios de diagnóstico de quando a estrutura apresenta alguma doença. Então, o engenheiro médico da estrutura, ele faz uma avaliação prévia, solicita os exames, os ensaios, e com base nesses resultados, ele faz o diagnóstico para fazer a intervenção sem que haja risco para os usuários. O que são doenças na construção civil? São sintomas que a gente percebe, que só o engenheiro sabe os motivos daquela doença. Hoje a gente vai falar em do concreto, mas se a gente for falar de doenças, são manifestações patológicas, né? Basicamente a gente fala de origens, causas, mecanismos e falhas, né? Quando eu falo de origem, eu posso ter 5 tipos de problemas, eles podem ser oriundos de projeto. O projeto é muito campeão de problemas. Hoje, inclusive, vocês vão assistir uma palestra do Douglas referente a esse ponto. Eu posso ter problemas de materiais, falhas em materiais, desempenho ou escolha inadequada, desenho, ainda de planejamento e até mesmo de uso, né? E aí gera diversas causas, né? Essas falhas, né? Mecanismos também são diversos, pode ser uma falha numa resistência de concreto, uma corrosão de armadura, uma infiltração de água, mas muitas vezes quando a gente descobre esse problema, ele já está em estado avançado e, por exemplo, a investigação por ensaios pode adiantar esse processo para um diagnóstico mais precoce. Quando se fala nisso também é importante salientar de que o clima pode contribuir também. Por exemplo, nós estamos em Erechim e os cuidados que se devem ter com uma obra são um pouco diferentes do que lá no Nordeste, por exemplo. Sem dúvida. Na verdade, isso já tem que ser pensado desde o projeto, né? Então, por exemplo, no caso do concreto em específico, você pensar em juntas de dilatação, você pensar em utilização, por exemplo, de elementos materiais alternativos como fibras, para você subir retrações violentas devido à temperatura, mas acima de tudo você entender o material que você vai utilizar, porque existem coisas que são
comuns, né? Então, por exemplo, sendo no Nordeste ou sendo em Erechim, eu, por exemplo, devo fazer uma cura no meu concreto, que é aquela água na superfície para controlar a hidratação do cimento. Tá? E atenção fundamental para quem está buscando a realização profissional nessa área. Com certeza. Se eu tivesse a oportunidade que eles estão tendo, certamente é um grande diferencial até para você decidir as atividades que você vai fazer no mercado, como atuar, né, como atuar com tanta tecnologia. Hoje eu entendo ser inexplicável ter tanto erro na engenharia devido a tanta tecnologia disponível. A palestra com o professor Douglas Couto, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, encerrou a programação do Seminário Regional Tecnológico. Ele falou sobre as boas práticas e profilaxia no projeto de estruturas de concreto. Esse é um tema bastante interessante porque a gente tem observado muitos problemas que ocorrem em estruturas hoje que têm origem no projeto, né? Medidas de controle, às vezes, que se tomem na fase de projeto de uma estrutura, você pode mitigar danos futuros, né? E hoje, com o advento da norma de desempenho, né, as alterações importantes que a gente teve na norma de 2014 de estruturas, né, NBR 6118, e todo mais o arcabouço normativo da ABNT, a gente tem que olhar mais para isso, né, para essa parte de prevenção. Né, trabalhar vendo o que deu errado, né, diagnosticando os problemas que ocorreram no passado e colocando isso no projeto, né, de forma a que esses problemas não ocorram mais. Então, a gente pretende mostrar alguns casos de coisas que deram errado e como prevenir isso em projetos futuros, né. Onde é que começam os erros, afinal? É o material, é o projeto? Onde é que começam os problemas na hora da construção? Olha, a maior parte dos erros, por incrível que pareça, vem da fase de projeto, né? A compatibilização entre disciplinas, né? Projetos mal resolvidos, né? Isso no canteiro de obras acarreta muitos problemas. Então a gente costuma dizer que quanto mais tempo a gente gasta detalhando um projeto, produzindo esse projeto, menos tempo a gente vai gastar na execução. Então é muito importante que um projeto ele esteja compatibilizado, né, todas as disciplinas, elétrica, hidráulica, estrutura principalmente, né, arquitetura, para que a gente não incorra em erros, né. Execução também tem uma parcela grande, né, por não seguir princípios normativos de execução, mas a maior parte está em projeto. Pelo que o senhor está colocando, é uma equipe significativa que é responsável para que o resultado seja o esperado numa obra. Sim, sim, o projeto do edifício envolve uma equipe multidisciplinar muito grande, né? A gente tem, às vezes, 10, né, 15 profissionais envolvidos em um projeto, né? Não é simplesmente um arquiteto e engenheiro de estruturas que fazem uma obra, né? São muito mais que isso. E todos precisam estar trabalhando juntos, né, no mesmo passo. Nesta hora que aparece realmente o verdadeiro espírito de equipe. Um tem que ajudar o outro, até apontar erros dos outros também, né? Sim, exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? A coordenação de projetos, nesse caso, tem um papel fundamental, porque é ela que lidera os projetistas, né, e faz essa compatibilização de fato, analisa os erros, né, enfim. Por que especificamente a palestra de hoje é especificamente para os acadêmicos de engenharia civil? Que responsabilidade, que atenção esses futuros profissionais devem ter quando se fala em estruturas de concreto? Bom, em primeiro lugar, acho que quem quer seguir carreira em estruturas precisa se preparar para isso, porque é uma área muito bonita, é muito prazerosa de se trabalhar, mas é muito complexa em alguns casos, né? Então, assim, a gente tem notado que o conhecimento que a gente tem na graduação, ele chega a não ser suficiente para a gente produzir um projeto como se deve, né? Então, aquele que se identifica nessa área precisa procurar um bom estágio, um bom escritório, procurar uma especialização, né, e começar a trilhar a sua carreira, né? Não dá para sair do dia para a noite projetando um prédio aí de vários pavimentos, né? Precisa se preparar antes. O estudo é permanente, não só para essa área, mas para todas as áreas, mas especificamente a responsabilidade é muito grande na hora da execução de um projeto desta natureza. Eu não falo de uma obra simples, mas tem obras vultosas ocorrendo aí pelo país, né?
Sim, sim, obras muito grandes, né? E isso envolve operações até de risco, né? Que a gente tem que enfrentar. E isso é feito à base de muito planejamento, né? Profissionais experientes, né? Então, a gente precisa aprender com quem já tem mais experiência que a gente, né? E com isso ir ganhando também a nossa experiência e poder contribuir aí para executar essas obras cada vez mais complexas, né? Estão ficando. São obras que realmente são verdadeiros cartões postais, que são atração, que são pontos turísticos até, mas devido à complexidade, os resultados têm sido excelentes mundo afora. Cambori é um exemplo, por exemplo, de alguns prédios sendo construídos assim, parece que se desafia, se compete para quem faz o prédio mais alto. Sim, sim, é uma competição bem saudável, né? Porque a engenharia concorre e todo mundo aprende e cresce com isso, né? E é um pessoal que está bastante comprometido com qualidade, né? A gente tem notado isso, né? Estão buscando conhecimento fora do país, inclusive, né? E com os melhores profissionais do Brasil. Então eu creio que se tudo for feito dentro da boa técnica, o resultado é sempre muito bom. A coordenadora do curso, professora Cristina Vitorino da Silva, no final do encontro, fez uma avaliação sobre a importância do seminário para os alunos e a área da engenharia civil. É fundamental para agregar conhecimento, troca de novas informações, novas tecnologias, profissionais da área que estão atuando no mercado e que inclusive ajudaram na colaboração e construção de normas extremamente importantes, né, na área da construção civil. Então, é extremamente importante nesse sentido, né? Inclusive até para que eles façam contatos, né? E tenham novas oportunidades em termos de futuro profissional, né? Que para muitos esse futuro está bem breve. Então a gente fica muito feliz de poder trazer esses profissionais, que são profissionais de uma certa bagagem, né? Enfim, e que vem aqui conosco a agregar, né? A somar em termos do conhecimento tecnológico, científico. As 3 conversas que nós tivemos com os palestrantes deu para sentir que realmente a bagagem de conhecimento é importante. Eu acho que se os alunos souberem explorar, certamente terão informações riquíssimas aí para incrementar o conhecimento acadêmico. Com certeza. Até inclusive na palestra de ontem, que foi um tema bem atual, né, que é sobre desempenho de edificações, no final da palestra o profissional até deu esse link, né, fez essa relação com os alunos de que eles têm que tentar inovar, né, e que essa norma ela veio para abrir portas para que a gente consiga lançar novas tecnologias no mercado, inovações tecnológicas. É o perfil do nosso engenheiro do futuro, né. E a formação acadêmica não se dá apenas em sala de aula, mas mantendo contato com profissionais já de renome no mercado. Com certeza, isso é muito importante, essa relação direta, né, um pouco da sala de aula, da teoria, né, agregar essa parte prática que não deixa de ser um conhecimento prático, né, então isso só vem a somar, certamente. Estamos muito contentes de ter conseguido fazer mais uma segunda edição desse evento aqui, né, então para nós foi muito importante a presença desses profissionais. Já estão pensando do ano que vem, que assuntos vão ser abordados ou não? Estamos discutindo, uma breve discussão já tivemos, né, até ontem à noite, após as palestras. Então a tendência é nessa parte de tecnologias inovadoras, empreendedorismo, né, despertar isso aí nos nossos acadêmicos. Então provavelmente teremos uma terceira edição. O coordenador do seminário, o professor Gilson Paz Soares, destacou que o evento foi também um momento importante para estreitar relações com profissionais de renome do mercado nacional. Evidentemente que essas vivências extra-classe são fundamentais para a formação dos nossos acadêmicos, né? Então, o segundo CETEC, Seminário Tecnológico de Engenharia Civil do Alto Uruguai, né, realizado pelo curso de Engenharia Civil, né, uma promoção e realização da URI junto com a Qualify, patrocínio da Traçado, né, do Grupo Andretta, e também com o apoio de institutos de renome no Brasil, como o Ibracon e a Allcompat. É mais um evento que a gente normalmente sempre está promovendo, né, desde do início do curso, né, para agregar realmente conhecimento, agregar uma bagagem diferenciada aos nossos alunos, né,
E eu acho fundamental que a gente consiga trazer realmente assim profissionais de renome, que tenham serviços relevantes prestados, né, em consultoria, em obra, em projeto no país e internacionalmente também. Esse segundo CETEC, assim como o primeiro do ano passado, se caracteriza por isso, né? Nós estamos trazendo profissionais que estão vindo de São Paulo, de Curitiba, para conversar com os nossos alunos sobre temas ligados especificamente à área de patologias, de construções, à área de estruturas, né, e à área de construção civil. Então é relevante esse tipo de evento e a gente sempre vai buscar estar promovendo sempre, porque tão importante quanto sala de aula são essas vivências externas que agregam conhecimento ao acadêmico. O curso de engenharia civil, embora relativamente novo, já tem colocado profissionais no mercado. Esses profissionais têm dado um retorno, têm tido contato com estas empresas? Alguém comentou de que o contato com estas organizações que estiveram presentes na universidade abriram caminhos profissionais? Abriram. Se não abrem caminhos diretos, ele abrem caminhos indiretos, né? Obviamente, a gente costuma conversar sempre com os alunos de que eles devem evitar um pouco essa ansiedade do pensar que aquele contato vai gerar fruto direto para ele. Então essa é uma ansiedade que a gente tem como acadêmico, é uma ânsia, ou seja, a gente não imagina que o mundo hoje é uma rede, né? E às vezes lá no 15º elo, ou, né, um elo distante daquele que a gente teve contato, vai ser o elo que justamente a gente vai se agregar, né? Então é importante que nesses eventos e nesses congressos, seminários, tanto interno da instituição quanto aqueles externos que não são promovidos pela instituição, que a gente também estimula eles a participar, eles procurem fazer isso, né? Eles procurem participar de alguma forma, se fazendo presente e também participando de alguma rede de contatos, né? O caso do nosso palestrante de ontem, por exemplo, o professor Alexandre Brits, que veio falar sobre a norma de desempenho. Onde ele passa, ele costuma abrir uma possibilidade de rede de contato, ou seja, ele coloca todos os palestrantes que estiveram aqui na rede de contatos deles, ele passa as informações relevantes de mercado, profissionais, sobre o que está acontecendo na área dele, né, na área de projeto e consultoria. E é assim que se faz o contato hoje, né? Funciona da mesma forma que o estágio supervisionado, ou seja, o estágio supervisionado é uma porta para o aluno mostrar a sua capacidade. Ou seja, não que diretamente ele vai ficar empregado naquela empresa, né? Mas ele, com certeza, fazendo um bom trabalho na época de estágio supervisionado, de alguma forma ele vai ser lembrado, né? Se não há oportunidade naquela empresa específica, naquele momento específico, ele fazer o melhor papel, o melhor trabalho para que ele seja uma referência positiva e algo que aqueles engenheiros que estavam, os supervisores que estavam orientando ele naquela época de estágio possam confiar a ponto de indicá-lo, né, para alguma vaga em alguma empresa. E tem um outro aspecto, outro lado também, que é a questão do empreendedorismo. Quer dizer, são duas formas de se trabalhar. Ou você sai e quer adquirir experiência em algum setor, em algum órgão da construção civil, como um colaborador, ou senão, alguns alunos a gente tem perfil de empreendedor, ou seja, são alunos que saíram, que estão no mercado, que estão trabalhando, que botaram as suas empresas de engenharia, que estão prestando serviço de consultoria, né? A gente tem vários alunos que já se formaram que estão nessa linha. É importante, qualquer forma de atuação é importante. A construção de relacionamentos, a rede de relacionamentos é extremamente fundamental em qualquer área, inclusive na construção civil, né, também. E a parte do empreendedorismo, que o senhor ressalta, realmente é extremamente importante, porque gerar postos de trabalho também satisfaz, né? Eu diria assim, empreendedorismo, tecnologia e inovação. Eu acho que essas três palavras, elas são palavras-chave hoje na atuação profissional daquele que pretende ser engenheiro.
Ou seja, ele tem que evidentemente já visualizar isso, ou seja, e não só visualizar isso na sua saída da graduação, né? Mas já nesses momentos aqui. Um exemplo claro disso, por exemplo, que a gente teve ontem, o conferencista, o professor Alexandre Brits, que falou sobre a norma de desempenho, que eu já havia referenciado, ele nos mostrou uma gama de oportunidade que essa nova norma de desempenho ela abre no campo de atuação da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. Ou seja, as obras, as construções, elas passam, né, a ter no seu caráter mais importante a questão da durabilidade, principalmente, né, do tempo de vida e de atendimento de requisitos. Isso é essencial, ou seja, não importa qual o sistema construtivo que se adote, não importa qual a técnica estrutural que se adote num projeto ou numa execução, ela obrigatoriamente, independente da norma em si, ela tem que atender os requisitos fundamentais, que são vários, né, da norma. E isso é um novo paradigma para o profissional, quer dizer, é uma nova técnica, é uma nova forma de se ver a construção civil que foi lançada a partir da norma de desempenho. E como toda nova forma de se ver, ela tem as suas restrições, ou seja, mas o que ele mostrou ontem é que realmente a norma não deve ser visto como um campo de restrição, mas sim como um campo de oportunidade, de crescimento, de investimento, de empreendedorismo, de tecnologia e de inovação, no que se refere a serviços e obras e projetos ligados a não só a área de construção civil, mas a área de arquitetura, onde foram mostrados vários exemplos também da área de arquitetura, né? Tínhamos profissionais, alguns alunos aqui de arquitetura também prestigiando o evento. Então, é nessa linha que se trabalha hoje com a engenharia, com a engenharia civil. É uma nova engenharia civil que a gente está vendo nessa última década e que está agora recém começando a ampliar esses passos aí. Por hoje era isso. Grato mais uma vez pela sua atenção. Até a semana que vem. Sabe aquele diferencial que o mercado exige? Agora você pode ter com os cursos de pós-graduação da URI Erechim. Inscrições abertas no site uricer.edu.br/pós. Tenha pós, seja URI. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.